Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre criminologia, que é um tema das ciências criminais que está sendo muito cobrado em provas de polícia, de Ministério Público e de Defensoria Pública. Então, por isso da importância do conhecimento desse tema. Qual é o aspecto das ciências da criminologia? Ele é um elemento da tríade das ciências criminais. Então, existe o direito penal, com um aspecto jurídico-normativo. Existe a criminologia, como uma ciência social, uma ciência, como nós veremos posteriormente, interdisciplinar, indutiva, empírica em seus métodos. E de política criminal, que vai ser um aspecto valorativo do crime. Então, dentro dessa faceta, nós podemos afirmar que a criminologia, ela vislumbra os aspectos do crime, do criminoso, da vítima e do controle social, em um aspecto atual, é claro, porque em um aspecto mais clássico, antigo, vislumbrava tão somente como elementos ensejadores o crime e o criminoso, o delito e o delinquente. Posteriormente, com o desenvolvimento dos estudos criminológicos, é que se inseriu a figura da vítima e também do controle social, ou seja, do controle normativo da sociedade vigente, do Estado de Direito. Os seus métodos, como eu já disse anteriormente, são o empírico ou prático, ou seja, vão ser estudos práticos realizados no âmbito do criminológico, no âmbito do próprio indivíduo criminoso, analisando as causas, os motivos que ensejaram ele a realizar essa conduta criminosa. Vai ser também um aspecto indutivo, vislumbrando o próprio indivíduo do criminoso, em face da realização da conduta criminosa. Então, vai se vislumbrar o indivíduo do criminoso, a pessoa do delinquente, para com o aspecto da sua conduta criminosa, para então se ensejar os motivos da realização daquele crime. Então, por isso que é um aspecto indutivo, vai do indivíduo para o geral. Já o direito penal é uma ciência que vai da dedução, ou seja, do geral para o individual. Então, há essa distinção conceitual das ciências do direito penal para as ciências da criminologia propriamente dita, dos estudos criminológicos. Saindo desses métodos empírico, indutivo e interdisciplinar, porque ele é um estudo que vai vislumbrar não só a ciência normativa do direito penal, mas também os aspectos sociológicos, os aspectos psicológicos, os aspectos de medicina legal, muitas vezes. Então, por isso, ele é uma ciência de conhecimento interdisciplinar, multifacetária. Ainda sobre esse aspecto dos elementos, como eu disse, são 4, ou seja, o criminoso, o crime, a vítima e o controle social. Para melhor entendimento de vocês, eu achei por bem dividir esses 4 elementos e explicar cada um para depois ter um entendimento mais amplo sobre esses conceitos de direito criminal, ou seja, que estão inseridos no direito criminal, que não são de direito penal, mas estão ensejados dentro das ciências penais, dentro das ciências criminais, que é a criminologia. O primeiro aspecto é o delito, é o crime, que é visto como fato e não como fator jurídico normativo, como no direito penal. Ele é só um fato, ele pode ser um fato vislumbrado dentro de uma perspectiva social, dentro de uma perspectiva sociológica, dentro de uma perspectiva humana. Então, é vislumbrado dentro de uma perspectiva diferente do que as ciências criminais, o direito penal. Dentro dessa perspectiva, a conduta do criminoso vai gerar uma aflição na sociedade e na própria vítima.
Essa aflição, ela vai ter que ter um aspecto espaço-temporal permanente. Essa aflição, ela vai ter que ter uma permanência dentro da sociedade, para que então enseje a necessidade da imposição da norma de direito penal para dirimir esse conflito social gerado pela atuação do criminoso no âmbito do cometimento do crime. Então, é esse aspecto sociológico do crime e não jurídico penal. Saindo agora do elemento do delito e indo para o elemento da própria pessoa do delinquente, existem várias escolas que tentam explicar as causas e os motivos da realização dessa conduta criminosa pelo indivíduo. A primeira delas é o aspecto clássico, que é dado por Cesare Beccaria em sua obra De Deliti delle Pene, no ano de 1764. Existe uma doutrina minoritária que diz que esse é o marco teórico científico da criminologia. Existe outra corrente majoritária agora que diz que o marco teórico científico da criminologia vai ser a obra O Homem Delinquente, de Cesare Lombroso, no ano de 1864. Mas voltando agora à explicação da escola clássica, em Cesare Beccaria e também em Carrara, essa escola tenta explicar a conduta criminosa do delinquente com uma faceta racionalista, racional, em que vislumbra o crime com uma escolha racional pelo livre-arbítrio do criminoso, do indivíduo. Então, ele escolhe delinquir. Ele é um cidadão de bem e ele escolhe infringir a lei, infringir a norma de direito penal e se tornar, por assim dizer, um criminoso. Então, há essa faceta racional de um Estado liberal. Uma corrente minoritária diz que, como eu já disse anteriormente, é o marco teórico, mas a corrente majoritária diz que não, em função de que essa escola clássica, ela vislumbra os aspectos de direito penal, jurídico, normativo, valorativo do direito penal. E a criminologia, ela tem uma outra faceta, ela tem um estudo de outros elementos que não os jurídicos penais. Então, por isso que existe o desenvolvimento dessa outra escola, que é a escola positivo-científica antropológica, dada por Cesare Lombroso, em sua obra O Homem Criminoso, O Homem Delinquente, em que ele vai afirmar que os motivos, as razões, as causas da delinquência desse indivíduo vão ser causas biológicas, causas fisiológicas, causas físicas. Então, ele nasce criminoso, ele é um criminoso nato, por um sinal atávico em seu crânio. Esse sinal atávico, Lombroso aferiu em estudos de medicina legal e em inumações de cadáveres que eram delinquentes. Além desse sinal atávico, Cesare Lombroso coloca que existem outras características físicas que vão caracterizar esse delinquente, esse criminoso, que existe aspectos nas orelhas do criminoso, que são orelhas maiores, aspectos nos lábios, que são lábios mais finos, as maçãs do rosto do criminoso são mais acentuadas, o seu maxilar também é um pouco mais acentuado do que um cidadão de bem. Dentro dessa perspectiva física, biológica, fisiológica do criminoso, essa antropologia criminológica, Cesare Lombroso classifica o criminoso em 5 classificações. A primeira dela, a primeira espécie, é o criminoso nato, como eu já disse anteriormente, por esses aspectos físicos do criminoso, esse sinal atávico. Então, ele já nasce criminoso, por isso um criminoso nato. O segundo é o criminoso louco, é aquele que detém uma doença mental, uma doença psicológica, e que por isso também é um criminoso. A terceira é o epilético, que vai, então,
ter essa doença fisiológica, então por isso também desse aspecto antropológico da sua conceituação, que essa epilepsia vai muitas vezes determinar esse fator criminoso. Existe também o criminoso ocasional, que é aquele que vai furtar, que vai roubar, que vai delinquir em determinadas ocasiões. E existe aquele criminoso por paixão, que é aquele criminoso que vai ser induzido ao crime por um aspecto psicológico. Muitas vezes ele vai por um furor, por um ato violento, de violenta emoção, então ele vai muitas vezes delinquir, ele vai cometer um homicídio, ele vai cometer uma lesão corporal, por esse aspecto de fúria, de paixão dele. No desenvolvimento desse positivismo científico, vai gerar então esse positivismo científico sociológico, agora dado por Enrico Ferri, em que ele é um aluno, é um seguidor de Césare Lombroso, e vai dizer que não é só os aspectos físicos, biológicos que vão ensejar e caracterizar o indivíduo como criminoso. Vai ser uma tríade de características, uma tríade de elementos, que vai ser os elementos físicos ou antropológicos, como disse Césare Lombroso, vai ser os elementos sociais, então os fatores da sociedade vão ensejar o criminoso, os atos do criminoso no cometimento do crime, e os elementos físicos também, físicos no sentido de temperatura, de ambiente, então que vão ser um fator dessa tríade multifacetária dentro dos elementos ensejadores do ato criminoso pelo delinquente. Existe também uma lei que Enrico Ferri cria, que existe uma analogia com as leis da física, em que ele diz que o criminoso é tão criminoso quanto uma água borbulhar por uma temperatura mais acalorada. Então, dentro dessa perspectiva, os efeitos físicos e ambientais também vão ensejar a atitude criminosa do criminoso, fazendo essa analogia entre as leis da física e as leis do direito criminal e as leis da escola criminológica, fundada então por uma perspectiva mais social. Então, dentro dessa perspectiva, houve um desenvolvimento do positivismo científico criminológico. Posteriormente, veio Raffaele Garofalo, onde houve mais um desenvolvimento desses estudos criminológicos, e ele fundou, cunhou o conceito de criminologia, ou seja, ele foi o primeiro doutrinador que utilizou a palavra criminologia psicológica. Então, dentro dessa perspectiva, existiu uma faceta antropológica, uma faceta sociológica e agora uma faceta psicológica, em que Raffaele Garofalo vai dizer que existe um crime natural, em que o criminoso ele vai delinquir, ele vai cometer o ato criminoso fundado por valores morais que estão em desregramento ao que foi dado pela sociedade. Então, os valores psicológicos, os fatores morais, éticos do criminoso são diferentes, são distintos dos dados pela sociedade, pelo Estado de Direito. E é por isso que existe esse crime natural para ele, para o criminoso, que vai ser um ato natural para o criminoso em função dos aspectos psicológicos dados pelo seu nascimento. Qual que foi a grande virada desse conceito dado
por Rafael Garofalo foi os fins da pena, ou seja, em uma filosofia de retribuição da conduta criminosa, ou seja, retributiva do direito criminal, do direito penal, que vai então ensejar uma profilaxia do direito penal, como se fosse retirar aquele aspecto doentio do criminoso em sua atividade criminosa. Saindo da perspectiva dos fins da pena, Rafael Garofalo também classificou os conceitos de delinquentes como os assassinos ou delinquentes típicos. Então, aqueles seriam, então, fazendo uma analogia com o conceito dado por César e Lombroso, aquele criminoso nato, que nasce criminoso por um sistema físico de doença mental. Já também existe aquele violento ou enérgico, que é aquela pessoa que por uma fúria, uma raiva, ele vai cometer o crime por um furor, por um estado de ira, propriamente dita, ele vai cometer o crime. E fazendo uma analogia com o conceito dado por César e Lombroso, seria aquele criminoso de paixão, imbuído por paixão. Existe também aquele criminoso em que vai haver esse aspecto astênico de ladrão, ou seja, ele já está imbuído com aquele aspecto psicológico de criminalidade. Então, por isso, ele é um ladrão, ele tem esse aspecto astênico. E existe ainda uma quarta classificação, que vai ser os cínicos, que são aqueles criminosos que vão cometer crimes contra o costume, ou crimes sexuais, estupros, violações, crimes, então, mais contra os costumes sociais. Saindo da classificação dada por essas escolas positivistas científicas, tanto a antropológica, dada por César e Lombroso, a sociológica, dada por Enrico Ferri, e a psicológica científica, dada por Rafael Garofalo. Agora, saindo dessa perspectiva e entrando na correcionista, existe uma doutrina majoritária dizendo que não existe essa corrente, essa escola correcionista no Brasil. Porém, existe uma corrente minoritária dizendo que essa corrente correcionista é vislumbrada pelo ECA, por as medidas socioeducativas que vislumbram uma ressocialização do menor. Então, nesse aspecto, a corrente ou a escola correcionista, ela vai vislumbrar o delinquente, o criminoso, como uma pessoa débil, como uma pessoa mais fraca psicologicamente, que vai haver a necessidade de proteção do Estado. Então, por isso, do aspecto correcional. Ainda existe uma outra escola, que é a escola marxista, fundada por Karl Marx, dizendo que o direito é uma ideologia e que o Estado capitalista, o Estado fundado nessa divisão e desigualdade de classes, vai fundar e vai gerar a criminalidade por essa desigualdade social. Então, por isso, dessas escolas esquerdistas que se fundam em escolas marxistas, dizendo que o direito penal está falido, que o direito penal deve ser abolido e que existe essa função, então, de arrefacer os anseios das minorias em função da maioria, que vai ser, então, uma luta de classes, e que o direito penal, em um aspecto de ideologia, seguida nessa divisão de classes, então está
deve ser abolido. Saindo dessa corrente marxista, existe agora a corrente contemporânea, que é a da criminologia vislumbrando os 4 elementos, como eu já disse anteriormente, que são o delinquente, o delito, a vítima e o controle social, vislumbrando nesses conceitos de multifacetário, empírico, indutivo, vislumbrando uma faceta interdisciplinar para o conhecimento das causas da ação criminosa pelo delinquente. Agora, saindo do aspecto do delinquente e entrando na pessoa da vítima, existe uma ciência que é a vitimologia, então que estuda o papel da vítima dentro da conduta criminosa, dentro da ação criminal. E existe também um desenvolvimento histórico desse conceito de vítima. Existe primeiramente um aspecto ativo do crime, da vítima, num estado medieval, em que existia a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, em que a vítima, então, iria retribuir aquele crime realizado pelo criminoso, em um aspecto de que, por exemplo, se uma pessoa, um criminoso, furtasse ou roubasse algo da vítima, a vítima poderia cortar as mãos desse criminoso. Se o criminoso cometesse um homicídio em um ente da família da vítima, a vítima poderia matá-lo, e assim por diante. Então, existe esse aspecto ativo, mais proativo da vítima. Posteriormente, com o desenvolvimento das nossas ciências penais e com o advento do Código Napoleônico, existiu então uma redução ou uma neutralidade da atuação da vítima em função de uma escola de direito penal mais protecionista em relação à pessoa da vítima e à pessoa do próprio criminoso, com regras do nosso Estado de Direito, em que o Estado é que irá punir o delinquente e não propriamente a vítima. Então, dentro dessa perspectiva, existe o nosso poder judiciário, o sistema penitenciário, que irá, então, dar o sistema correcional para a pessoa do criminoso. E, posteriormente, existe um desenvolvimento da escola ou do conhecimento do elemento vítima, que restaurou, então, a conduta proativa da vítima na atividade criminosa, ou seja, como um elemento da criminologia, em uma conduta de direito restaurativo, em que agora a vítima vai atuar de uma forma proativa. Um exemplo disso é a nossa lei 9.099, a lei de juizados especiais criminais, em que existem a reparação de danos, existem o perdão, a desistência da ação penal pela vítima. Então, dentro dessa perspectiva, a conduta da vítima vai ser de uma maneira mais ativa, então redescobrindo e revitalizando a atuação da vítima dentro do sistema criminológico. Existem também os processos de vitimização, dentro da perspectiva do elemento vítima. E o que seriam esse processo de vitimização? Existem 3 processos. O primeiro é o primário, que vai ser aquela vitimização dada pela realização do próprio delito. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. O crime de estupro. O efeito ou a vitimização primária vai ser a própria realização do delito, o cometimento do estupro. A vitimização secundária vai ser aquela realizada pelo processo, ou seja, existe um elemento que se chama strepsius judice, que é a retivimização
da vítima, me desculpem a falta de tato para realizar a palavra, para falar a palavra, mas vai ser um processo de nova vitimização da vítima pelo processo. Por quê? Porque a vítima ela vai ter que contar toda a história ou todos os fatos realizados dentro da perspectiva do crime, então ela vai relembrar todo aquele aspecto traumático do delito e vai então ser revitimizada. O terceiro vai ser a vitimização terciária, que é o que a própria sociedade coloca a vítima como uma culpada do crime. Nesse aspecto do exemplo do estupro, colocaria a vítima do estupro como culpada pelo próprio estupro. Por exemplo, porque ela foi em um local inadequado, por uma criminalidade maior, e que ela não deveria estar naquela hora, naquele local, por utilizar ou usar uma roupa curta. Muitas vezes existem muitos indivíduos que afirmam que a vítima seria culpada em função de usar uma roupa curta. Então, esses são os processos de vitimização do delito, do processo e da própria sociedade. Saindo agora do elemento vítima, entrando no controle social, existe o controle social informal, que é aquele dado pela família, pela sociedade, pelos costumes, pelos aspectos morais, ou seja, por aspectos outros que não é os de direito penal. E existe o controle social formal, propriamente dito, que é aquele dado pelo nosso direito, pelo nosso Estado de Direito, pelo nosso direito penal, pelo nosso poder judiciário, pelo Ministério Público, pelo sistema policial, pelo sistema penitenciário. Então, existe toda uma estrutura de direito que vai haver esse controle social formal da criminologia, como um elemento da criminologia. Saindo agora do controle social, quais são os fins, as finalidades da criminologia? São de prevenção do crime e explicação do crime. A prevenção, ela vai haver o aspecto especial, que é a prevenção especial dada por um caráter retributivo e ressocializador do criminoso. Então, retributivo por quê? Porque ele tem que ser punido, porque ele infringiu uma norma de direito penal, uma norma de direito do nosso Estado de Direito. Então, ele deve ser punido, retribuído. Então, por isso, aspecto retributivo. Existe também o aspecto ressocializador, ou seja, que com a pena existe essa finalidade de ressocializar o apenado, de retorno ao aspecto de formalidade do nosso direito. Ou seja, ele com a ressocialização da pena vai retornar à regularidade em sociedade. Então, vai ser ressocializado. Existe ainda também um aspecto de justiça restaurativa, como eu já disse anteriormente, vislumbrando todos os aspectos do direito penal, que vai ser a pessoa do delinquente, o Estado, a sociedade e a própria vítima, dentro de uma perspectiva mais de diálogo, de debates e de restauração do convívio social, da conduta social, para que não exista mais esse conflito com a lei, com o direito e com a sociedade, e também em um aspecto de perdão, muitas vezes, da própria vítima para com o delinquente. Então, esses são os fins da criminologia, esse aspecto retributivo clássico do Estado para com o delinquente, o aspecto ressocializador
da pessoa, do delinquente, para com a sociedade e para com o Estado. E o aspecto, então, restaurativo, de justiça restaurativa, vislumbrando a pessoa do delinquente, a pessoa da vítima, o Estado e a sociedade. Conjugando, então, vai haver essa conformação do direito, em um aspecto de justiça restaurativa. Eram essas as noções básicas que eu queria aferir, e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a sociologia criminal. Então, no desenrolar desses estudos criminológicos. Até a próxima. Até mais.